ver as pessoas das houses que eu faço parte e as pessoas da comunidade em geral, mas principalmente as pessoas que estão mais próximas de mim, atuando, trabalhando, conseguindo uma renda, conseguindo se vestir bem, comer bem, moradia. E tudo isso através ou mais ou menos próximo da comunidade Ballroom. Então esse é o meu maior sonho. Fênix, quem é você? Quem sou eu? Ai. Eu sou o meu nome. Eu sou Fênix, aquela que renasce das cinzas, do suor, da saliva, do sangue, do gozo também. Eu sou isso. De onde você vem? Eu vim da terra dos povos originários sanambis, que são remanescentes dos caetés, do estado onde reside, né, historicamente até hoje, o Quilombo dos Palmares. Então, acredito que esse é o lugar que eu parto, assim. Mas eu me considero cidadã do mundo, assim. Não tenho, nunca pensei, assim, um lugar como um lugar que eu pudesse ficar para sempre, assim. Só depois que eu ancestralizar. Mas enquanto isso não acontecer, eu me considero uma cidadã do mundo. Que performance significa para você? Vida. Performance é vida. Performance é a minha realidade. Seja indo na padaria, seja no em cena, seja com a minha house, seja, enfim, performando vogunê, seja caminhando em runway, numa ball. Mas como eu falei, seja indo numa farmácia, ou indo pegar minha medicação, meu antirretroviral, tudo é performático para mim, assim, nada está dissociado. Só são níveis e, enfim, possibilidades, mas tudo é performance, então eu considero como vida. Se você não fosse artista, o que você seria? Acho que não tem nenhum outro destino para Fênix. Não me vejo fazendo outra coisa senão, embora sim eu seja capaz de desenvolver qualquer outro ofício, não existe um outro caminho, não existe uma outra possibilidade. A arte é o meu início, o meio e o fim da minha vida. A sua família te apoia? Minha família biológica, eu tenho uma relação, se for com a minha família biológica, assim, relativamente próxima com a minha mãe, né? Mas um certo distanciamento, mas só com a minha mãe mesma. Mas nos últimos anos, nos últimos pelo menos 10 anos, a comunidade Ballroom, as houses, né, a Zion, agora a Mandacaru, tem sido esse lugar, meu suporte, né, o meu abrigo, o meu esconderijo. Então, a Ballroom é ainda, com todas as questões que envolvem a comunidade e as houses, é meu maior símbolo hoje de familiaridade. Seu maior pesadelo? A fome. Eu acho que a fome, eu acho não, a fome é meu maior pesadelo, assim. A falta de moradia também é meu maior pesadelo. Então eu fico entre a fome e a falta de abrigo e moradia. É o que mais me aterroriza, assim, meu maior pesadelo, os meus maiores pesadelos. A fome, a falta de alimento e a falta de um lugar para dormir bem com segurança. Você acredita no paraíso? O paraíso sou eu mesma. É como eu aprendi dentro do movimento social da AIDS, né? Dentro do movimento social HIV e AIDS. Eu sou a minha cura, né? Ou, se a gente for escutar a Lua de Luna, a gente é a nossa própria sorte, a nossa própria embarcação. Então, eu sou meu próprio paraíso. É isso, assim, eu sou início, meio e fim. Eu sou presente, passado, futuro, coexistindo no mesmo lugar, que é aqui e agora. Mas, paraíso sou eu. O inferno também sou eu. Disciplina, autenticidade, autoestima, autonomia. Então são vários elementos que fazem com que a gente se torne uma figura icônica, né?
Mas é isso, assim, é preciso ter uma disciplina, é preciso ter autoestima, é preciso ter uma autonomia, é preciso ser uma pessoa autêntica, é preciso construir algo, obviamente, dentro dessa narrativa de categorias, né? Ah, mas também criar algo para além, né, das categorias, né? Então, propor ações que vão atravessar a comunidade de maneira positiva, afetiva, política, enfim, em qualquer setor, seja de empregabilidade, seja de transgeneridade, seja de racialidade. Então, assim, é importante caminhar, é fundamental caminhar, mas é importante também contribuir com a comunidade, né? Devolver algo para a comunidade para além de caminhar nas categorias, né? Então, ao longo desses últimos anos, eu desenvolvi algumas ações de teor político, social, econômico, né? Gerando renda para a comunidade através dos editais, mas ao mesmo tempo falando sobre saúde, por ser uma pessoa que vive com HIV, com outros diagnósticos ou com outros CIDs, né? Ah, então eu sinto que ser uma figura icônica, ser uma icon, precisa passar por vários lugares assim, né? Mas é fundamental caminhar, é fundamental ter uma trajetória, porque no final das contas, quando a gente recebe uma placa, né, enaltecendo a nossa trajetória, é sempre a partir de uma categoria. Mas não é só uma categoria, né? Tipo, obviamente que no meu caso se somou a outras contribuições, né? De ser uma trailblazer, de ser o overseer de duas houses dentro de duas cenas, né, importantes, né, e fundamentais, cena kick, cena major, né? E de duas casas que também tem esse teor político, social, econômico, né, que pensa em empregabilidade, que pensa em pessoas trans e pessoas racializadas, pessoas negras, originárias. Então, assim, é muito importante caminhar, mas é muito importante contribuir, né? E dar tempo ao tempo, né? Entender que tem coisas que vão acontecer daqui a 5 anos, tem coisas que só vão acontecer daqui a 10 anos, né? Isso vai depender muito do quanto que a gente contribui, do quanto que a gente também caminha, né? Por ser uma trailblazer, por exemplo, eu tenho poucos troféus, assim. Eu tenho muito mais realizações de balls e de movimentações do que de troféus, assim, né? Mas essa não é a realidade de toda a Icon. Tem muitas outras Icons, por exemplo, que tem vários, assim, né? E que se disponibilizaram, que caminharam inúmeras vezes. Então, assim, isso vai depender de cada trajetória. Por isso que, assim, a autenticidade ela é fundamental, porque isso vai dizer isso é sobre a individualidade, né? Então a minha história, ela nunca vai ser igual à história da outra pessoa, como a história da outra pessoa nunca será igual à minha história. Isso que faz a pessoa se tornar a icon, isso que fez eu me tornar uma figura icônica. No primeiro momento, de forma caótica, né? Porque é um momento onde a gente tenta se inserir num universo que na maioria das vezes tenta nos expurgar, né? Tenta nos afastar, né? Desses espaços. Então, no primeiro momento, tem uma relação com é mais caótico mesmo, assim, de tentar acessar aquele lugar ou tentar se adaptar, né? Aquelas normas ali que são vigentes. E aí, no segundo momento, eu sinto que tem um lugar de subversão, né? De entender como que funciona aquela lógica e agora como que eu consigo subverter, né? Esse espaço, essas normas. Então, eu sempre tento, no primeiro momento, me adaptar e no segundo momento, de maneira muito tendenciosa já, muito por uma questão de pensamento político, né, que eu já tenho, de formação mesmo, eu tento subverter.
para que aquilo se expanda, né? Porque na maioria das vezes esses espaços eles sim, eles até tentam ser acolhedores, até demonstram, até, enfim, discursam sobre, mas ainda são excludentes. E aí eu sinto uma necessidade coletiva de que outras pessoas que estão ao meu redor consigam também acessar. Então, subverter é para que as pessoas que não conseguem acessar esses espaços também consigam e a gente consiga expandir, né? Porque, enfim, dependendo de onde a gente esteja e determinados espaços tem uma conotação de poder, né? Então é importante a gente acessar esses lugares. Tudo que eu faço tem a ver com memória, desde que eu me entendi artista, desde que eu me entendi artista dentro da cultura hip hop e depois passando por outras manifestações afrodiaspóricas até chegar na comunidade ballroom, tudo que eu crio ou tudo que eu recrio tem uma relação muito forte com memória, com registro, com arquivo e com a necessidade de deixar isto de fato na memória, né? Nessa memória já atual, nessa memória que posterior, né? Mas na memória que já passou. Então, assim, nesse lugar, como eu falei anteriormente, onde passado, presente e futuro coexistem. Então, meu look, a minha performance, até. E aí, quando eu falo performance, eu volto lá para o início pensando que performance ir na padaria é uma performance quando você é uma pessoa trans, quando você é uma pessoa negra, quando você é uma pessoa originária, uma pessoa dissidente, uma pessoa da periferia. Ir até a farmácia pode ser uma performance. Então, o ato de acordar e de existir socialmente é uma grande performance, né? Então, eu tenho, a partir desse autoconhecimento, eu tenho essa consciência e isso faz com que as minhas produções artísticas também tenham, como eu já falei, um viés político. E aí eu sinto essa necessidade de registrar, porque para mim isso já é futuro, né? Eu me vejo já como uma pessoa que está nos anos 3000, né? E aí existindo ou coexistindo nos anos 3000, eu imagino que é por esse caminho que eu tenho que seguir. Assim que eu acessei a comunidade Ballroom, eu já entendi que era uma comunidade que tinha uma relação muito forte com negritudes. E aí eu venho do movimento hip hop, né? Então já vinha com uma bagagem, já vinha, né, com algumas referências do movimento negro, da cultura hip hop. Então já vinha com uma relação muito forte, principalmente com a cultura urbana, né, cultura de rua. E aí quando eu acesso a comunidade Ballroom, eu consigo pensar ou repensar essa cultura dentro de uma perspectiva não só presente, mas pensando dessa forma mais espiralar, né? Tipo, onde passado, presente e futuro coexistem, né? Então, as minhas referências é muito sobre essa ancestralidade, e aí eu trago muitas referências dos orixás, pensando nessa ancestralidade. E também penso e repenso cada vez mais o afrofuturismo, né? Então eu vou entre essa cultura atual, né? Essa cultura urbana atual, cultura negra atual, mas pensando também essa ancestralidade, principalmente bebendo, né, ou trazendo como referências orixás e essa perspectiva desses orixás, né, numa relação mais futurista. Então, basicamente essas são as minhas referências que eu trago dentro da comunidade, que eu aperfeiçoo dentro da comunidade Ballroom, né? Seja caminhando, seja ensinando, mas isso acaba atravessando a minha vida, na minha vida como um todo, na minha realidade, isso é muito presente, isso é muito vivo. Tudo que eu faço é parte desse processo de realidade que eu vivencio. E como eu falei anteriormente, esse meu pensamento político, essa minha formação política passa pelo viés artístico, né? Então, político, afetivo, artístico, tudo está muito emaranhado, assim, não tem como dissociar, né? E acaba que as minhas produções, ou o meu pensamento, ou qualquer fala que eu falo realmente,
tem um peso afetivo, tem um peso político, mas também tem um peso artístico, assim, porque a minha linguagem de me comunicar, minha principal linguagem são as artes, né? Seja escrita, seja performance, seja moda, seja dança, movimento, enfim, tudo é muito pelo viés artístico, mas tem uma relação afetiva, porque é nesses espaços que eu consegui me formar enquanto indivíduo, né? Enquanto uma pessoa, e aí é nesses espaços também que eu transiciono, então assim, são vários lugares, assim, então tudo acaba se emaranhando, assim, não tem como dissociar ou fragmentar, tudo tá muito emaranhado, tudo meio que se completa, ou de fato se completa, né, se complementa, posso dizer assim. Nossa, são vários elementos, vários pontos aí, né? Ah, tudo que você falou tem uma relação muito forte com vida, né? Então, desde a maquiagem, desde agora eu estou iniciando o bloqueador, desde o antirretroviral que eu tomo, desde, enfim, outros elementos que eu vou trazendo para performar, mas com o passar do tempo dentro da comunidade do ballroom, a gente pensa e a gente repensa esse lugar da performance, né? E realmente vai para a realidade, né? Então tudo isso é para além de uma performance, é para além de um criar, né? Acaba se tornando realmente dia a dia. Acaba se tornando, então é uma performance que ela vai para o realismo, né, para a realidade, né. Não à toa que a nossa comunidade bebe muito dessa relação do realness, né, desse realismo, né, desse lugar onde a gente não precisa estar performando tanto, né, onde a nossa realidade já é a própria performance, a nossa realidade já, a nossa vida já é uma grande performance, né, então não precisa se esforçar tanto, né, basta a gente equilibrar, basta a gente trazer um pouco mais de viés artístico, mas a performance ela já está acontecendo, porque a gente vai considerando a vida já como uma grande performance, né? Que aí, quando a gente chega nas categorias ou dentro do processo da comunidade ballroom, isso só vai se expandir para um viés artístico, mas a gente já está performando, né? Alguma coisa. Nasce dessa relação à memória, desse mundo que não existe e da sobrevivência, né? Ah, as minhas criações, as minhas performances ou o meu fazer artístico, né, tem um viés político, social, econômico. Então, por ser uma pessoa que vem da periferia do interior de Alagoas, né, e ter que lidar já com índices de desenvolvimento humano baixíssimos desde a minha infância, porque eu nasci, né, numa casa de taipa, né, e fui recriando, né, e fui sobrevivendo e fui entendendo, né, me entendendo enquanto artista. Então, todo o meu fazer performático, artístico e da vida passa por esse lugar, né? Tem uma relação com sobrevivência, então tem uma relação com projetar um futuro possível, né? Dentro de um mundo possível onde eu possa existir, e também tem a ver com essa necessidade de sempre trazer para a memória, né? Resgatar a memória dos meus ancestrais, mas também já registrar o que eu faço, assim, eu tenho muito cuidado com as coisas do que eu faço, e tento registrar tudo da melhor forma possível, seja escrevendo. No primeiro momento eu pensei que a escrita ela fosse o caminho, né? E tem sido o caminho, né? Muito por conta da academia, né? Por eu ter conseguido acessar a universidade pública, né? Mas hoje eu penso vídeo, eu penso outros lugares para poder registrar, né? Enfim, tudo isso que eu tenho feito nesses últimos anos. Eu tento criar um mundo que seja possível, uma passarela que seja possível, um caminho que seja possível. E eu volto mais uma vez para esse processo da ancestralidade, né? Eu sou muito apegado aos orixás. Então, quando eu penso em caminho, eu penso em Exu. E aí eu penso em Ogum, eu penso em outros orixás
que detêm, né, esse poder do caminho, de abrir os caminhos, de proporcionar, né, um direcionamento. Então, a perspectiva de Exu, assim, acaba que é essa recriação, essa criação, essa possibilidade, né, de criar uma passarela, né? Então, dentro e fora da comunidade ballroom, eu sempre tento me apegar a esses símbolos, né, ancestrais, para não desistir, né? Ou na pergunta anterior eu falei muito sobre autoestima, sobre autenticidade, autonomia, né? E eu esqueci de uma palavra que para mim ela é chave, que é autoconhecimento. Então, para mim, tudo que eu faço parte desse lugar de autoconhecimento, né? Desse caminho que é o autoconhecimento, né? Então, e aí eu busco muita ancestralidade e também numa perspectiva, porque é isso, assim, como eu penso muito a partir de uma cosmovisão africana, onde passado, presente e futuro coexistem, quando eu falo ancestrais, eu já estou falando também de um futuro, mas eu também já estou falando de mim, sabe? Então, tudo isso muito que coexiste, né? E aí, a minha caminhada, ela tende a ter essa trajetória, sabe? Assim, de recriar ou criar caminhos que sejam possíveis a partir dessa ancestralidade que me atravessa também. Inicialmente em runway, embora eu tenha iniciado na comunidade ballroom performando new way, meio que misturado com old way, assim, era um momento muito inicial, assim. Depois realmente eu consigo me entender dentro da categoria runway, porque eu consegui entender a potência da moda e não só do corpo, do movimento, da dança, né? Então, a partir dessa caminhada eu consegui virar a primeira chave, que foi falar sobre saúde, que foi falar abertamente que eu sou uma pessoa que vive com HIV, e como que o HIV não seria quer dizer, como que o HIV, que é ainda estigmatizado, seria transformado em arte, e aí e não só num viés artístico fabuloso, mas que também geraria alguma renda financeira para mim, econômica, né? Então, essa foi a primeira virada de chave, é quando eu consigo me entender enquanto uma pessoa positiva, e que esse positivo ele não estava só associado ao HIV, mas que a minha vida ia ter um outro rumo, né? Então os caminhos eles começaram a se abrir a partir daí. Mas Vogunhê, que é essa saudação a Ogum através do Vogue Wodwe, é de fato para mim o meu grande filho, filha ou filha dentro da comunidade ballroom, assim, porque é o lugar onde eu consigo performar e coexistir dentro de um mundo extremamente paralelo, onde eu estou dançando o old way, mas com movimentos que são associados e têm qualidades de movimentos da dança do orixá Ogum. Então, é nesse momento e no presente que eu consigo trazer à tona ou trazer para a vida e para essa minha vida que eu estou vivendo agora, esses três lugares, né? Que, enfim, de maneira rotineira separado, né? Passado, presente e futuro, mas que numa perspectiva e numa visão africana coexistem, né? Então, Vogunhê eu considero que é a minha melhor versão, sabe, assim, a melhor versão de mim mesma, assim, porque eu consigo estar em três mundos e extremamente paralelos, sabe, assim, ou que coexistem, né, paralelos não, que coexistem. Então eu sinto que Vogunhê é a minha melhor versão, é onde eu consigo realmente existir em três lugares ao mesmo tempo, e eu consigo acessar três versões de mim, uma versão que já passou, uma versão que está aqui agora e uma versão que está por vir, né? E Vogunhê materializa isso. Vogunhê é uma saudação ao Ogum através do Vogue Wodwe, né, que é uma das danças, ou uma das possibilidades de Vogue da comunidade ballroom. É uma pesquisa, foi uma performance, também nos últimos anos se tornou uma instalação,
onde eu trago um pouco do movimento, um pouco da moda, né, um pouco da dança, um pouco da estética afrodiaspórica, afrofuturista, trazendo cada vez mais as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, para o centro, né, onde, assim como eu tentei e fiz com o movimento social da AD, aproximar ele da comunidade ballroom, também tento fazer isso a partir do candomblé, né, de aproximar.